Graça e paz. Tudo bem com você? Vamos a mais um devocional? O devocional de hoje eu peguei da Glorify. É uma mensagem sobre música e adoração a Deus. Eu achei bem interessante, então eu resolvi compartilhar com vocês, tá bom? Para começar, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 5, dos versículos 11 até o versículo 14. Apocalipse 5, do 11 ao 14. E vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi de toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória, o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos se prostraram e o adoraram. Louvado seja Deus, né? Então, como eu falei para vocês, esse devocional tem como tema música e adoração a Deus. E aí a gente vai conversar um pouco sobre como a música, ela alegra o coração de Deus. Quando nós louvamos de coração, quando nós nos expressamos verdadeiramente em louvor e nós louvamos ao nosso Deus, isso alegra o coração de Deus. Nós vamos começar falando de música para a glória de Deus. É muito lindo poder expressar nosso amor ao Senhor com música, como está lá em Apocalipse, né, que eu acabei de ler, que diz assim: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. O nosso objetivo na hora de cantar é glorificar a Deus. Quando nós cantamos, quando nós louvamos ao Senhor, nós estamos glorificando a Deus. No nosso louvor, estamos celebrando a criatividade, a bondade, a graça e o poder de Deus que criou o mundo e que sustenta o mundo. Esse era o mesmo entendimento de diversos autores da Bíblia, que fizeram canções para engrandecer ao Senhor. Diversos autores de canções que podemos encontrar na Bíblia. Por exemplo, em Êxodo 15, 20, depois de cruzarem o Mar Vermelho, Miriam pegou um tamborim e as outras mulheres israelitas, elas saíram cantando, tocando, dançando, louvando a Deus em agradecimento por Ele ter libertado todo o povo da escravidão do Egito. Salmos 9, 1 e 2, encontramos o salmista expressando todo o sentimento do seu coração para Deus em forma de canção e adoração, ao dizer: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração.
Cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores. Conforme lemos em Apocalipse 5, 11 e 12, lemos que os anjos e as criaturas fazem um círculo ao redor do trono de Deus para adorá-lo e para cantar para ele. Então, olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Esses são apenas alguns exemplos de como a música exalta a grandeza de Deus e glorifica o seu caráter e as suas obras. Sabe, meus queridos, é lindo podermos expressar nosso amor ao Senhor desta forma. Por isso, eu falo para vocês, eu convido vocês a expressar o seu amor, a sua gratidão, a sua alegria, maravilhamento diante de Deus com as suas canções, com os ritmos, palavras que Deus tem colocado na sua mente e principalmente no seu coração. Pense nisso. Vamos começar a exaltar ao Senhor. Vamos começar a cantar louvores ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. É um desafio que eu lanço para vocês, porque em tudo dai graça, Então, nós devemos cantar louvores ao Senhor, exaltar o nome dEle em todo o tempo. Nós temos também na Bíblia sobre a música e o povo de Deus. A música sempre foi parte da história do povo de Deus, como expressão de gratidão e maravilhamento pelo Senhor e por suas grandes obras. Lá no princípio, lá em Gênesis 4, 21, descobrimos que Jubal, filho de Lameque, 7 gerações depois de Adão, inventou a harpa e a flauta. Ele foi considerado o pai dos instrumentos musicais. Desde o início, a música foi parte vital do culto que o povo de Israel fazia ao Senhor. Em Deuteronômio 31:30, o próprio Deus deu a Moisés a ordem para escrever um cântico e ensiná-los aos filhos de Israel com o propósito de fazer com que se lembrassem que Deus os havia livrado da escravidão e lhes dado um futuro de esperança. Mais tarde, vemos a introdução dos cânticos em instrumentos como forma de adoração ao Senhor, através dos levitas, a tribo escolhida por Deus para servir no templo, diante dele, entregando sacrifícios de arrependimento e ofertas de gratidão de todo o povo. O próprio rei Davi, ele escreveu inúmeras dessas canções e supervisionou muitas outras, composta pelos levitas como Asaf. Essas canções falavam do triunfo de Deus sobre os seus inimigos, da sua bondade e graça em salvar e sustentar o seu povo. Falavam também de arrependimento e de arrependimento e de lamentos em momentos de angústias e da busca pelo consolo do Senhor. Eram as expressões de corações sinceros diante das mais diversas situações da vida. Então, a música, ela expressa o que nós estamos sentindo. E as músicas cantadas
com o coração sincero, com seriedade, com sinceridade, ela chega até o trono de Deus. E é muito agradável ao Senhor ouvir as nossas músicas, ouvir as nossas canções, ouvir o nosso louvor. Buscando louvar a Deus e se derramar diante dele em adoração e súplicas. O povo sempre usou a música como um meio para se aproximar de Deus. Por isso, ainda hoje, continuamos cantando para o nosso amado Senhor. Devemos derramar o nosso coração diante de Deus, com canções, músicas, louvores, e o adorar por sustentar as nossas vidas. Então, o povo de antigamente já fazia isso. E nós devemos continuar fazendo, derramando o nosso coração, os nossos corações diante de Deus, com músicas, né, com louvores, que é uma forma de adorar a Deus, que é uma forma de agradecimento, de adoração por Ele sustentar as nossas vidas. Pois a música pode curar a alma, sabia? A Bíblia nos ensina que a música pode ser um instrumento para a cura da nossa alma cansada, da nossa alma angustiada. A música cura a nossa alma. Em 1 Samuel 16, 23, vemos Davi tocando harpa para Saul. Quando o espírito de Saul estava agitado e perturbado, como aquelas canções repletas de louvor e adoração a Deus, traziam paz ao coração de Saul. Então, quando Saul estava agitado, quando ele estava angustiado, Davi ia lá e tocava as músicas para Saul. E aquele louvor, aquela música trazia uma calma, trazia uma paz para Saul, porque eram músicas de adoração a Deus. Em Atos 16, 19 e 26, temos um relato semelhante do poder das canções para fortalecer nossa fé em meio a circunstâncias difíceis. Paulo e Silas estavam presos, jogados no inferior do lugar mais escuro e úmido do cárcere, da prisão. Eles estavam lá naquela parte inferior, num lugar escuro, num lugar úmido, no pior lugar que tinha na prisão. Eles foram colocados lá. E eles estavam ali por quê? Porque eles anunciavam as boas novas do Evangelho. Eles estavam ali por fazer o bem, mas naquele momento de angústia, de tristeza, de solidão, lá no cárcere, lá no fundo, eles trocaram a murmuração pela adoração. Eles, em vez de ficar murmurando por eles estarem num lugar ruim, num lugar frio, num lugar úmido, por eles estarem ali, por levar as boas novas de Deus para o povo, em vez deles murmurarem, eles adoraram a Deus. Eles começaram a louvar ao Senhor. E à meia-noite, eles estavam orando e entoando canções de louvor ao Senhor. E enquanto eles faziam isso, aquele lugar se encheu da presença de Deus e os libertou da prisão. E por meio do testemunho deles, trouxe salvação à família do carcereiro. Então, quando eles começaram a louvar, quando eles começaram a engrandecer o nome do Senhor, aquele lugar se encheu da presença do Senhor. E a porta da cela foi aberta, as correntes foram retiradas, saíram as correntes deles, e eles não fugiram dali. Eles se mantiveram ali, e quando o carcereiro viu que tinha acontecido aquilo, que as portas estavam abertas e as correntes estavam quebradas,
o carcereiro ia tirar a própria vida. E eles não permitiram, eles falaram que eles estavam ali, e aí eles falaram do amor de Deus para o carcereiro, e o carcereiro se arrependeu, o carcereiro aceitou a Jesus, e ele e a família dele foi salva pelo testemunho de Paulo e Silas. Adoração e o louvor expressos em canções têm o poder da parte de Deus de nos libertar das prisões da nossa mente, da angústia, da tristeza, da ansiedade, das coisas ruins dessa vida, né? Então, quando nós adoramos a Deus, quando nós louvamos ao Senhor, essas canções, elas têm o poder de nos libertar das angústias, das depressões, das tristezas, das coisas ruins que passa pela nossa mente, que passa pelo nosso coração. Cantando, louvando ao Senhor, nós temos o poder de nos libertar de todas as coisas ruins que passam pela nossa cabeça. Tem um ditado que diz, né? Quem canta, seus males espanta. E é mais ou menos isso mesmo. Quando a gente começa a cantar, quando a gente começa a louvar ao Senhor, as coisas ruins vão embora, passam. E fica a presença de Deus conosco. E aí nós podemos sentir aquela paz que excede todo entendimento. Aquela paz que a gente sente na alma, no coração. Nós pertencemos a um Deus fiel e bondoso, que cuida de nós. Por isso, nos enche de paz. Quando você se sentir triste, cansado ou perturbado em sua alma, cante ao Senhor. Se derrame perante Ele com canções. Fale a Ele o que está te afligindo e declare sua total dependência e confiança nele, para guiá-lo e para protegê-lo. Sabe, meus queridos, Deus tem um prazer enorme em ouvir a gente. Ele gosta muito de nos ouvir. Então, vamos louvar ao Senhor, vamos nos derramar diante de Deus com louvores, e Ele tem muito prazer em ouvir. Através do louvor, Deus também dá a vitória. A Bíblia nos mostra uma íntima relação entre as canções do povo de Deus e o seu triunfo sobre os inimigos e vitórias sobre as dificuldades. Nós podemos ver isso que aconteceu com Josafá, o rei de Judá, que está narrado lá em 2 Crônicas 20. Um grande exército vinha contra o povo de Deus em Judá. Isso encheu o coração do rei e de todo o povo de medo e desesperança. Aquela era uma guerra impossível de ser vencida. Mas Josafá, ele clamou ao Senhor. E Deus lhe disse que eles venceriam aquela guerra sem sequer tocar em uma arma. E Deus disse que daria a vitória a eles sobre os seus inimigos. Josafá ajuntou o povo e se dirigiu para a frente da batalha. Mas, em vez de guerrear, eles começaram a adorar a Deus com canções. Veja bem, Josafá, ele foi para a frente da batalha, mas Deus já tinha falado para ele que daria a vitória para ele e que eles não iam precisar tocar em arma, que eles venceriam aquela guerra sem sequer tocar em uma arma. E aí Josafá creu, e Josafá foi à frente da batalha, e eles
lá na frente eles começaram a adorar a Deus. Josafá juntou um povo e se dirigiu para a frente. E em vez de guerrear, eles começaram a adorar a Deus com as suas canções. O rei Josafá, ele nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua bondade. Eles iam à frente da batalha do exército cantando: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Enquanto eles entoavam canções de louvor a Deus, o Senhor derrotou os seus inimigos e lhes deu a vitória. Isso nos ensina o poder de nossas canções e adoração. Eles encheram os nossos corações de fé. Elas, as canções, elas enchem o nosso coração de fé e chegam como incenso suave diante de Deus. Então, quando nós cantamos, quando nós louvamos ao Senhor de coração, quando nós nos derramamos diante do Senhor, enche o nosso coração de fé. E essas canções chegam até Deus como um aroma suave. A gente não precisa ter voz bonita, não precisa ser uma cantora famosa para você louvar o Senhor. Não precisa. Porque o seu louvor, ele chega até Deus como um aroma suave. O Senhor se agrada de nos ouvir e exaltar o seu santo nome. E Ele nos concede a vitória sobre os nossos inimigos. Sabe? Os nossos inimigos da angústia, os nossos inimigos da depressão. O Senhor nos concede a vitória sobre eles quando nós nos derramamos diante de Deus com louvores. Foi assim com Josafá e a nação de Judá, e é assim comigo e com você. Em tempos de batalha e tribulação, louve a Deus. Em tempos de dificuldade, adore a Deus. Encha o céu com o som da sua voz e de seus instrumentos também. Se você toca algum instrumento, se você tem esse dom de tocar algum instrumento, então encha o céu com o som da sua voz e com o som dos seus instrumentos também. Clame a Deus em alta voz e celebre o triunfo do Senhor sobre a sua vida. Nós temos também canções de arrependimento. O livro de Salmos nos mostra que as canções podem ser uma forma de oração, uma oportunidade para derramarmos o nosso coração diante de Deus, expressando nossos sentimentos, aqueles sentimentos mais profundos, em busca de fortalecimento, em busca de consolo e também em busca de perdão. Foi isso que o rei Davi fez ao compor o Salmo 51, sabia? Esse salmo já inspirou tantas outras canções ao longo desses milênios. Desde a sua composição, Davi tinha pecado ao se envolver com Betseba. E ao ser confrontado por Deus por causa do seu pecado, o coração do rei se entristeceu profundamente, em arrependimento por ter cometido aquele pecado e, consequentemente, entristecido a Deus. Então, Davi, ele pecou. Davi, ele sabia quem era a Betseba. Ele sabia que ela era a esposa do seu soldado confiável, o mais confiável, o mais prestativo. Ele sabia, porque ele perguntou quem era aquela mulher que estava lá. E falaram para ele que ela era a mulher de Urias, né? E aí, mesmo sabendo disso, o que ele fez? Ele foi lá
e tomou ela e ela engravidou. Então, ele usou do poder dele, ele usou do status que ele tinha para fazer o desejo, para satisfazer um desejo dele. E aí, Deus foi e confrontou ele. E quando ele foi confrontado por Deus, ele se arrependeu. Ele se arrependeu com sinceridade, ele se arrependeu mesmo. E ele se entristeceu e ele ficou com o coração entristecido por ter também entristecido a Deus. E para expressar o seu pesar e clamar o perdão de Deus, Davi se derramou no Salmo 51, dizendo: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica o meu pecado. Então, diferente de Saul, Davi se humilhou na presença do Senhor. Davi se arrependeu. Davi ficou entristecido por ter entristecido a Deus. E aí ele pediu perdão. E aí ele fez essa canção do Salmo 51, pedindo a misericórdia do Senhor. Esse salmo, como o próprio Davi disse, é a amostra de um coração contrito e quebrantado, ao qual o Senhor não despreza. Porque quando nós cometemos alguma falha, quando nós cometemos algum pecado, alguma transgressão que desagrada ao Senhor, e quando nós sentimos isso e pedimos perdão, nos arrependemos e pedimos perdão com sinceridade, Deus não despreza o nosso pedido de perdão. Ele realmente perdoa. Ele perdoa e ele joga para o mar do esquecimento todos os nossos pecados e ele nos dá o perdão para nós continuarmos a adorá-lo e a engrandecer o nome dele. Deus ouviu o lamento de Davi, expresso em canção, e concedeu a ele o seu perdão, restituindo-lhe a alegria de estar na presença do Senhor. Então Deus deu de volta para Davi a alegria de estar na presença do Senhor. Ele faz o mesmo conosco. Deus ouve as nossas canções e sabe que elas são expressões do nosso coração. Então, quando nós pedimos perdão, Deus ouve. E Deus sabe, e Deus nos conhece. E Ele sabe quando nós estamos falando de coração, quando nós nos arrependemos e pedimos perdão para Ele com o coração quebrantado. Deus conhece, Deus sabe e Ele nos perdoa. Por isso, a canção, ela atrai a presença de Deus para nós e atrai também o perdão sobre as nossas vidas. Davi faz um pedido ao Senhor: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Devemos fazer como ele, derramarmos nossos corações diante de Deus com orações em formas de canção. Peça ao Senhor que encha os seus lábios de música. Música que o engrandeçam, o adorem e atrai a presença dele para nós. E aí, vamos entoar canções de alegria. A canção nos convida a adorarmos com toda a intensidade do nosso coração, produzindo músicas repletas de louvor e gratidão a Deus.
Davi nos incentiva a criarmos nossas próprias canções para o Senhor, fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Segundo Samuel 6, narra o momento em que o rei Davi e o povo de Israel trazem a arca de Deus para Jerusalém. A arca, naquele tempo, ela simbolizava a presença do próprio Deus no meio do seu povo. Por isso, com o coração transbordando de alegria e gratidão pela presença do Senhor ali no meio deles, Davi celebrou com todas as suas forças. Ele cantou, ele dançou com entusiasmo e contentamento diante de Deus. O coração de Davi estava repleto de maravilhamento com o caráter de Deus e tão cheio de gratidão por toda a bondade e graça do Senhor sobre a sua vida. Ele estava assim tão cheio de graça, tão repleto de gratidão, que ele não conseguiu se controlar. Seus lábios se encheram de canções, seu corpo foi inundado pelo ritmo de suas mãos. Ele começou a dançar, o seu corpo foi inundado pelo ritmo e as suas mãos levantaram em gesto de louvor e adoração ao Senhor. Aquele foi um ato de adoração intensa e extravagante, de um homem que estava fascinado pelo amor, pela grandeza e por todas as virtudes de Deus. Seu maravilhamento diante do Senhor pode ser visto pela canção que Davi compôs neste momento e que está registrada em 1 Crônicas 16. Ele disse: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tomem conhecimento entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Então, ele estava assim, tão envolvido, tão cheio da presença do Senhor, que ele compôs a canção ali, naquele momento. A canção nos convida a adorar com toda a intensidade do nosso coração, produzindo músicas repletas de louvor e de gratidão a Deus. Davi nos incentiva a criarmos nossas próprias canções para o Senhor, fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. E é Deus quem inspira as canções. A Bíblia nos diz que homens inspirados falaram da parte de Deus, mas eles não apenas falaram, eles compuseram canções inspiradas pelo ser e pelo caráter de Deus. Moisés, Miriam, Davi, Asaf, Maria, a mãe de Jesus, todos eles tiveram o próprio Deus como inspiração para suas canções. Eles cantavam sobre os grandes feitos do Senhor, sobre o seu amor, sua graça, sua salvação. Em momentos de angústia e de alegria, eles salmodiaram ao Deus a quem conhecia e a quem eles verdadeiramente confiavam. E ainda hoje, suas canções nos inspiram, nos confortam, nos emocionam, nos levam para mais perto de Deus. Juntamente com Davi, devemos cantar: o teu amor, a tua graça é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te louvam. Eu te bendirei, Senhor, enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará.
E como Maria, nosso maravilhamento transborda em palavras que dizem: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Mas também podemos e devemos cantar ao Senhor nossas próprias canções. A contemplar a beleza do nosso Salvador, somos inspirados a cantar sobre seus grandes feitos, sua graça maravilhosa, sua santidade e a sua misericórdia. Temos o mesmo Deus de Moisés, de Miriam, de Davi e Maria habitando em nós. E ele continua sendo o Deus que inspira canções. Músicas que produzam cura, arrependimento, gratidão, alegria e esperança. Músicas que sejam instrumento para que Deus alcance os corações cansados e perdidos. Músicas que exaltam a grandeza do amor deste Deus tão gracioso que morreu em nosso lugar para que tenhamos vida e vida eterna. Deixa a história do Senhor inspirar você a produzir novas canções e mostre essas canções ao mundo para a glória de Deus. Que Deus possa te inspirar hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Amém? Vamos. Tem um louvor que ele é bem antigo e ele diz assim, é o mesmo que Davi cantou lá no Salmo 63. Ele diz assim: a tua graça é melhor que a vida, a tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e a ti bendirei. Em teu nome minhas mãos levantarei. A tua presença enche o meu coração. A tua presença enche o meu coração. Meus lábios te louvam e a ti bendirei. Em teu nome minhas mãos levantarei. Glória a Deus, né? Glória a Deus, porque Ele nos ouve e a nossa voz. Eu não tenho voz bonita para cantar, mas quando nós cantamos de coração, a nossa canção, o nosso louvor chega para Deus como um aroma suave, uma coisa gostosa de se ouvir. Então, vamos louvar ao Senhor. Vamos usar as nossas vozes, usar o nosso corpo, usar os nossos instrumentos. Vamos usar para louvar ao Senhor, porque somente Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Que Deus te abençoe.